Olá, estamos aqui para mais uma reunião com meus patronos. Hoje temos a ilustre presença da Ana Paula Henkel, também conhecida como Ana Paula do Vôlei, que vai falar sobre vários assuntos, sobre aborto, sobre política, Trump, Reagan, Bolsonaro, politicamente correto. Não percam e venha com a gente acompanhar esse excelente bate-papo com a Ana Paula Henkel. Contra o mundo todo, contra a CBV, todo mundo, para tentar mostrar que coisas que para a gente talvez sejam tanto óbvias. Homem é homem, mulher é mulher. Né? E eu, por acaso, hoje publiquei um texto da Gazeta do Povo, na verdade traduzido da National Review daqui, que um professor foi demitido, um cientista político que tinha uma coluna num jornal americano, foi demitido por, entre outras coisas, justamente defender que homem é homem, mulher é mulher, ideologia de gênero é uma bobagem. Então, ela está sofrendo isso na pele, está comprando essa briga de forma muito corajosa, heróica, quase sozinha, tem pouco apoio. Nós fizemos um podcast na Gazeta com ela, teve muito boa repercussão, eu já escrevi alguns textos, porque, de fato, você imagina que se essa tendência continuar, o esporte feminino corre risco. Né? Vai ter um bando de homem barbado amanhã dizendo que é mulher e jogando vôlei em esportes que a força física faz diferença. O South Park ironizou de forma brilhante isso há pouco tempo. E, quer dizer, vamos ouvir. E eu também queria que ela falasse um pouquinho da experiência de Estados Unidos. Ela está há 10 anos aqui, o dobro do tempo que eu estou, casada com um americano, analisando política americana, até porque casou com um republicano na Califórnia, que é sempre uma coisa interessante, e também o governo Bolsonaro, que ela acompanha de perto e comenta e apanha, que nem eu. Então é isso aí com vocês, Ana Paula Henkel. Bom, eu primeiramente tenho que agradecer ao Rodrigo, a família dele que abriu a casa para me receber aqui, vocês também, né, que são considerados amigos também, né? Às vezes a gente faz tantos amigos virtuais e é sempre bom a gente fazer isso, sair um pouco do mundo virtual, vir para o mundo real. Esse tipo de reunião eu acho muito importante porque acho que em reuniões assim que a gente começa a debater, discutir, porque aqui nós somos o quê? 40 pessoas. Depois 40 ideias vão sair. Dessas 40, cada uma vai conversar com mais 5, com mais 10, com mais 8. E é assim que se propaga boas ideias. E é assim que a gente tem que fazer. E eu acho que é a grande diferença entre o cidadão brasileiro e o americano. Porque a gente tem que voltar um pouquinho, né, na história americana e sentir, quem mora aqui sabe, sente o verdadeiro federalismo, né? O que é aquilo de você sentir a política, ela pulsando do seu lado. A gente que não tem algum problema aqui no bairro, ninguém vai a Washington pedir, olha, por favor, vem resolver esse problema aqui na minha escola, né? Tudo é muito imediato e do lado. Então a gente tem que tentar puxar essas boas experiências que nós temos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a minha visão de Brasil, depois que eu saí do Brasil, apesar da paixão e do amor absurdo que eu ainda tenho pelo meu país, acho que hoje quem está aqui a gente consegue tirar um pouquinho, colocar a paixão de lado, ser um pouco mais racional e pensar em verdadeiras soluções. O que a gente pode levar para o Brasil? Porque, vamos combinar, seria muito mais fácil para quem mora aqui nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, continuar na vida maravilhosa que todos temos aqui, segurança, educação, e olhar o Brasil na televisão e falar, nossa, que pena, o Congresso corrupto, nossa, o Judiciário, o STF, e não fazer nada, né? No entanto, acho que todos nós aqui, o Rodrigo principalmente, a gente dá a cara a tapa, a gente escreve artigo, a gente vai para a Jovem Pan, a gente vai para a Globo News, a gente vai para onde quer que seja e rema contra a maré e mostra o que é positivo e mostra o que a gente pode mudar, mostra o que é negativo, sem ter compromisso com nenhum político, porque uma das coisas que eu aprendi rapidamente aqui nos Estados Unidos é que o americano ele defende ideias, ele não defende políticos.
Se eu gosto do Reagan hoje, é pelas ideias que o Reagan defendia, pelas bandeiras que ele defendia, pelo progresso que ele trouxe para uma nação como é a americana, e o brasileiro não. O brasileiro ainda tem essa cultura de Lula livre, agora Bolsonaro até o fim, e quem sabe o próximo, então a gente tem que tentar trazer essa racionalidade que o americano tem, que eu tenho amigos democratas na Califórnia hoje, que por incrível que pareça, eles estão me falando, eu vou votar no Trump, a economia está maravilhosa, a economia está bombando, uma das menores taxas de desemprego da história, a menor taxa de desemprego da história para negros e latinos, a minha empresa está muito bem, eu trabalho no mercado financeiro e a bolsa está sempre bem. Eu não vou ser hipócrita, eu vou votar no Trump, eu não vou votar no Uncle Bernie, num socialista, e que vai ser ruim para a minha empresa. Então, isso a gente tem que tentar sempre levar para os brasileiros, para o Brasil, porque o brasileiro ainda discute muito a política com muita paixão, né? E embora essa polarização ela também esteja presente aqui nos Estados Unidos, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho menos. Tá polarizado? Tá. Bastante. Mas eu acho que tá polarizado no Twitter, tá polarizado nos veículos que a gente sabe que são de esquerda, New York Times, Washington Post, mas quando você conversa mesmo com pessoas que são racionais, que pensam na economia, que pensam no bem-estar geral da sua comunidade ou do seu estado, as pessoas elas têm noção do que acontece, do que é positivo e do que pode ser mudado. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos aqui, é um aprendizado para mim também estar aqui e dividir, debater ideias com todos. E a gente poder levar daqui uma ideia, uma semente, onde quer que a gente vá, né? Para a gente é muito fácil, a mesma coisa no esporte, para mim eu não jogo mais, então para mim era muito fácil falar, nossa, que pena, homens biológicos estão jogando com as meninas, que dó, e não falar nada. Então, mas quando a gente tem um comprometimento com a verdade mesmo, e a gente sabe que se a gente não propagar a verdade, independente se o beautiful people, se eles vão te julgar, você não pode ter medo de romper com beautiful people, tem que romper com eles, porque são hipócritas, né? São hipócritas, a palavra é essa. E então, segunda-feira agora foi o feriado federal de Martin Luther King, e uma boa frase dele era: o problema não é apenas o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? A gente, tudo que tem que ser dito e não é dito, o mal começa a ser propagado. Então, às vezes é mais fácil a gente se conter, a gente falar, não vou entrar em discussão, não, porque está tudo tão polarizado. Mas meu pai me falava uma coisa que a vida inteira eu ouvi isso do meu pai. E eu nunca, assim, acho que depois que a gente se torna mãe, né, que a gente se torna pais, que as lições elas começam a realmente fazer sentido e você vê que elas estão presentes no seu DNA. O meu pai falava muito para mim assim: filha, mas a vida inteira eu ouvi isso. Filha, não é só o que você fala, é como você fala. Então, num momento tão polarizado, a gente tem que repensar também como que a gente está entregando essa mensagem. Relação, no entanto, com esse tipo de comportamento em relação aos atletas trans, que são homens biológicos, a gente tem sempre que falar. É um assunto que sempre que a gente entra, a gente tem que tirar da esfera do preconceito, da esfera da tolerância, porque a sociedade mudou e as identidades sociais das pessoas, elas têm que ser respeitadas. A gente entende que o próprio conservadorismo prega isso, que a menor das minorias é o indivíduo, né? Então, ou seja, como aquele indivíduo quer viver, tem que ser muito respeitado. Mas a identidade social não é o pilar mais forte
do esporte. O pilar mais sólido do esporte é a identidade esportiva. Então, a gente sempre tem que fazer esse disclaimer, né? Porque toda vez que eu tentava falar, eu já estou nessa luta há 2 anos, toda vez que eu tentava colocar de uma maneira muito educada, vinha o ataque ad hominem. Porque você é isso, transfóbica, homofóbica, escolhe um óbica, eu era. E eu não saía do prumo, eu não ficava, não, eu não sou transfóbica, porque eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Eu estava comentando com o Rodrigo hoje, eu tenho uma das minhas melhores amigas assim, amigas, que eu chamo de irmã, que a vida me deu como irmã. A filha dela hoje é uma trans, nasceu menino e hoje é uma trans maravilhosa. A menina modela, é linda. Então eu sei que eu não sou transfóbica, eu vou ficar brigando com quem me chama de transfóbica, de homofóbica. Eu fui madrinha de um casamento gay na Austrália. Então, assim, eu sei o que eu não sou e o que eu sou. Então, esse tipo de ataque eu nem rebato, deixa eu falar sozinho. Acho que o que a gente tem que sempre... a lição que eu tiro desses 2 anos aí batendo e apanhando... é uma certa resiliência de você ter os seus argumentos muito bem fundamentados, os seus dados muito bem fundamentados, você se atrelar à ciência, à biologia humana, no meu caso, políticas antidoping também, o dado que me perguntarem eu sei, não tem como rebater. Hoje eu percebo, eu comecei a tocar nesse assunto de uma maneira bem mais contundente e aberta em dezembro de 2017. Ataques, transfóbica, óbica, durante 4, 5, 6 meses. Hoje, janeiro de 2020, perdão, eu escrevo o que eu escrevo, ou em artigo, ou eu falo no Sport TV, ou no Twitter. Sabe quantos ataques eu recebo? Nenhum. Então, a lição que fica para mim é da resiliência com elegância e de mãos dadas com os fatos, porque quem está de mãos dadas com a verdade não tem que ter medo de absolutamente nada, nenhum ataque ad hominem, nenhuma, porque às vezes os ataques, eles inclusive são coordenados no Twitter por jornalistas com contas verificadas, jornalistas de esquerda, jornalistas militantes, eles coordenam ataques. E enquanto você continua ali na sua elegância e você continua atrelado aos fatos e desenvolve essa resiliência de que os fatos e a verdade, eles são os meus melhores amigos, não tem quem te derrube. Pode se desestabilizar um pouco, né? Quem é que não sofre um ataque em massa no Twitter e às vezes você fala, nossa, meu Deus, quando isso acontece eu fico 2 dias sem aparecer, eu vou para o Instagram, eu sumo do Twitter, falo, daqui a pouco passa. Porque isso é uma minoria que eu digo de números, é apenas uma minoria que é muito barulhenta e virulenta, eles são agressivos. Mas é uma minoria, porque a grande maioria é silenciosa, a grande maioria elegeu o Trump, a grande maioria elegeu o Bolsonaro. Os dois perdiam de todo mundo em todas as pesquisas que faziam. Eu lembro de uma história que aquela menina que saiu da Fox News, a Megyn Kelly, ela fez um painel durante a campanha já Hillary e Trump, e ela fez um painel com mais ou menos 50, 60 pessoas que estavam indecisas, que não sabiam em quem votar. E durante 2 horas vinham perguntas e ela perguntava, as pessoas respondiam, e aí no começo do painel ela perguntou, quem vai votar em Trump? E aí de 50 a 60 pessoas, 2 pessoas levantaram a mão. Aí depois de 2 horas, debatendo vários assuntos, aborto, drogas, economia e tudo mais, ela perguntou, e agora, quem vai votar no Trump? Ao invés de 2 pessoas, 5 pessoas levantaram a mão. E aí depois que o Trump venceu,
ela contou uma história que quando ela acabou o painel e desligaram as câmeras, que muita gente, mais de 20 pessoas, vieram para ela e falaram: eu vou votar no Trump, mas eu estava com vergonha de levantar a mão. Então essa é a maioria silenciosa. Então, deixa eu pegar um gancho, vai. antes de passar para você, para falar de... Eu quero que a Ana Paula fale um pouquinho de aborto, de Trump e de Bolsonaro. Mas eu queria pegar um gancho só porque parece que foi Heaven Sent, essa mensagem para minha amiga que está aqui na frente, a minha vizinha e amiga de 5 anos de Weston. O Ben Shapiro, que ambos admiramos, chama o Twitter de Boo Box, que é a caixa do filme do Capitão Gancho, onde você prende o sujeito lá, joga escorpião, cobra, o sujeito está preso dentro da caixa. E o Twitter vai procurando carne nova para ir para esse tipo de ataque. Né? E é uma coisa muito interessante, porque a Ana Paula foi descrevendo a minoria barulhenta e a maioria silenciosa, é uma frase brilhante do Edmund Burke, que ele fala exatamente isso. Não pense que porque os gafanhotos saltitantes fazem um barulho danado, que eles são a maioria do campo. A maioria são os bovinos que estão lá calmamente pastando, os carvalhos. Essa passagem é muito bonita, eu já usei várias vezes em vários textos, porque mostra exatamente isso. Eu li vários livros sobre isso, é uma estratégia deliberada hoje em dia da esquerda para impedir o debate. O melhor livro desse que eu li chama-se End of Discussion, e é exatamente isso. O que eles fazem? Eles se organizam, vão em manada para cima de alguém e intimidam o sujeito com rótulos. Quando você chama um sujeito de canalha, que é canalha, ele não liga. Agora, quando você chama um sujeito de homofóbico, o cara que tem amigo gay, o cara que não liga para a escolha sexual do outro, isso ofende. Então eles sabem disso, eles vão para cima com os rótulos, e quando um cara é que nem eu, trabalha publicamente com isso, ou é casca grossa, o cara aguenta o rojão, e não é todo mundo que aguenta. Quando ele vai para cima de alguém que não é famoso, ou que não vive disso, ele tira a pessoa do circuito. Essa pessoa não vai entrar mais no debate. Por quê? Porque ela tem uma vida para tocar, ela tem amigos, e todo mundo está olhando para ela agora como uma pessoa leprosa, um pária da sociedade. Então, a pessoa não emite mais opinião contrária àquele consenso fabricado. Aquela coisa artificialmente criada por uma minoria barulhenta e organizada, que dá uma sensação de peso, né, de muita gente. Então foi exatamente isso que aconteceu com a minha amiga Fabiana. Ela tem os stories dela com 14, 15 mil seguidores no Instagram, falando de 1000 assuntos, moda, comida, filho, um monte de coisa. Pegaram um trecho onde ela fala que, gente, tudo bem, as minorias, e ela ainda reconhece, as minorias merecem respeito, e claro, os movimentos têm sua razão de ser, mas e as maiorias? Ninguém liga? E o contexto era um contexto muito específico. As anorexias, hoje em dia todo mundo se sente ofendido, não sei o quê, mas vem cá, tem gente às vezes que precisa de um empurrãozinho de fora, a pessoa quer emagrecer, então... E tiraram esse contexto da frase, pegaram um trecho de 15 segundos, ela falando, mas e as maiorias? Quem liga para as maiorias? E um cara afetado aí disparou esse troço, viralizou. Em pouco tempo tinha mais de 1 milhão de visualizações, o trecho. Ela sendo atacada, execrada como uma pessoa homofóbica, terrível, insensível. Ela me procurou e eu falei, calma, que esse troço passa, que é que nem cardume, vai procurar, não reage muito. Agora, qual é a grande virtude que é a mãe de todas as outras virtudes, né? Aristóteles já falava muito isso. De novo, repito, a estratégia é usada com pessoas que não vivem disso porque a pessoa tem mais o que fazer e isso incomoda qualquer um. Me incomoda também ser alvo, e eu sou diariamente. Mas é a coragem. Então, se nós não tivermos a consciência de que nós, em primeiro lugar, somos maioria, quando eu digo nós, é pessoas com bom senso, não precisa ser de direita, conservador, republicano, é bom senso, tem uma margem, uma região ali, né? Pessoas têm bom senso. Então, nós somos maioria. E eles são os insetos efêmeros que gritam. Se a gente não tiver essa consciência e entender que a gente precisa fazer alguma coisa, eles venceram a guerra. Então, a coragem é a mãe de todas as outras virtudes. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, então, de aborto, Trump e Bolsonaro. Bom, por onde? Você que eu comece? Começa com o aborto, que é um tema pouco polêmico. Um tema pouco polêmico, né? Bom, minha experiência com a vida, vou colocar assim, vou começar assim, é que a minha escolha pela vida hoje
tem 19 anos, está em Stanford, muito orgulho, passou sozinho, danado. E eu estava contando para o senador Girão ali, para o Rodrigo já sabia dessa história. Eu fiquei grávida no meio de um ciclo olímpico, assim, no meio que eu falo assim, 4 meses antes da Olimpíada. E eu tinha acabado de assinar um contrato de patrocínio, assim, um contrato dos sonhos, que você trabalha a vida inteira para ganhar aquele dinheiro. E no esporte, você precisa jogar para você ganhar esse dinheiro. Grávida, com o joelho operado, machucado, uma lesão mais séria, todo contrato ele é revisto. E lá vou eu para o circuito mundial e começo a ficar muito enjoada. Mas é porque está viajando muito. Aí começa a ficar mais enjoada. Porque você está jogando em Gstaad, na Suíça, aqui é muito alto, é assim mesmo. Aí vai para o México, continua enjoada. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Não pode ser. E, long story short, eu descobri que eu estava grávida e voltei para casa e tive que conversar com a minha parceira, que entendeu, obviamente, é uma pessoa pró-vida também, entendeu. E conversei com uma outra amiga, que ela é muito pro-choice, e ela falou, não, porque você tem que tirar, porque você tem a chance da sua vida, dos seus sonhos, o contrato dos seus sonhos, isso e aquilo. E eu estava no Canadá, e eu cheguei no hotel e eu estava muito cansada e estressada com aquela notícia. Poucas pessoas sabiam, minha família não sabia ainda. E eu cheguei e eu viajo com uma bíbliazinha pequenininha. Confesso que às vezes eu nem leio, não dá tempo, mas ela está sempre ali do meu lado. E aí nesse dia eu cheguei assim no hotel no Canadá e botei a mão e falei, bom, fala comigo. Eu vou abrir aqui, fala comigo. E abri em Jó, sem querer, que prega exatamente a paciência dos fatos, dos acontecimentos e de que Deus tem um plano muito maior para você. E fiquei com o Jó ali na cabeça, vim para casa, contei para o meu pai e para minha mãe. Minha mãe é muito religiosa e eu, nesse tempo, o pai do meu filho, a gente já tinha uma relação de 4 anos, mas era um casa-separa, assim, eterno. E a gente estava no momento separa e eu cheguei em casa, família tradicional mineira, católica, falando, mãe, pai, estou grávida, não vou casar, não estou com ele. E a minha mãe se quebrou em lágrimas na mesa e chorou bastante, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E eu sempre fui muito, mas muito, muito próxima do meu pai, sempre fui muito amiga do meu pai, confesso, mãe, desculpa se a senhora está assistindo isso, mas você sabe disso. Sempre fui muito próxima do meu pai, muito amiga, respeito, amizade. E meu pai num silêncio sepulcral e eu assim, meu Deus. E a minha mãe chorando, falando, eu não me lembro de uma palavra que ela falou. Porque eu estava muito preocupada com o que o meu pai ia falar. E o meu pai, toda tarde, final de tarde, ele tinha mania de abrir uma latinha de cerveja, só uma. Tomar, relaxar e ir para a cama. E ele abriu e colocou assim, em cima do balcão assim da cozinha. E a minha mãe falando, e ele não encostava na cerveja, e ele não falava nada, e eu só querendo, meu Deus, meu pai não vai falar, meu pai vai me matar. E quando a minha mãe realmente, assim, conseguiu respirar um pouco, depois de 20 minutos ali, numa histeria absurda de choro, de lágrimas, e agora, e agora, e agora, quando ela deu uma respirada, o meu pai falou, bom, eu falei, ai, é agora. E eu estava assim, falei, vou desapontar meu pai, meu ídolo, eu vou desapontar. Meu pai falou, bom. Aí ele virou para minha mãe, eu estava do lado dele, ele virou para minha mãe e falou assim, Dorinha, sabe quantas pessoas no mundo estão chorando neste momento, do mesmo jeito que você está chorando, porque alguém está morrendo? Você está chorando desse jeito
porque a vida está batendo na porta da minha casa. Não. Aí ele falou, não. Aí ele pegou a cerveja e falou, eu vou brindar a vida, porque a vida está batendo na porta da minha casa. E eu não quero saber em que circunstância a vida está batendo na porta da minha casa. E deu aquele gole de cerveja e eu, assim, absolutamente atônita. E aí veio o Gabriel, e inclusive o nome Gabriel foi o meu pai que falou, eu não tinha nome para menino, e ele falou assim, ele falou, filha, o seu filho é um mensageiro de boas notícias, é o Gabriel. E Gabriel ficou. E depois eu me tornei voluntária num centro de... eu não sei se aqui na Flórida tem, é o Pregnancy Help Center. É um centro que ele trabalha só com doações desde 1976. E ele acolhe mulheres que elas estão abortion-minded, elas querem fazer aborto, mas talvez, às vezes, porque não tem condição financeira, ou não tem um médico, ou porque o marido quer que ela faça um aborto, enfim. E várias situações, e a gente recebe essas mulheres, e eu fiz um treinamento de quase 1 ano para ser o counselor, que é a primeira pessoa que essa mulher vê. Então você faz um treinamento, não tem absolutamente julgamento nenhum, Deus vai te castigar, você vai para o inferno, nada disso. Você senta, tenta entender o que a mulher está passando, oferece, enfim, a gente, todo um centro ali, médicos, enfermeiros, tudo de graça, acompanhamento durante a gravidez, fralda, berço, tudo. E passei 3 anos lá e eu fiquei muito feliz de que depois eu recebia os cartões com a foto das crianças que nasceram. E no cartão estava escrito assim, a história do seu pai salvou meu filho. Muitas vidas. E Ana, e eu queria que você pegasse até um gancho nisso, nessa história, né? Porque o aborto não faz tanto tempo assim, né? Isso é uma coisa impressionante que nem todo mundo que acompanha política de perto tem conhecimento. No Brasil, então, nem se fala. Quem consome política americana por meio de Globo News, Guga Chakra, bom sujeito, mas lamento, não vai entender nada. Né? Porque há pouco tempo atrás, a imensa maioria, aquela turma que eu falei do bom senso, entende o seguinte, a decisão de fazer ou não um aborto é, no mínimo, uma decisão muito delicada e traumática. Isso era uma coisa óbvia. Né? Hoje em dia, o Partido Democrata banalizou de tal forma a vida humana, e quando você pede a sacralidade da vida humana, existem consequências para outras esferas, isso é um outro debate, mas sem dúvida existe, banalizou de tal forma que não é absurdo falar que hoje em dia democratas, fresh face, a nova base do partido, defende infanticídio. Infanticídio. Já tem casos onde diz, não, se nasceu com algum problema e tudo mais, é uma escolha do médico com a mãe, ninguém tem nada com isso. Ou seja, a mãe matar um bebê vivo que está ali numa incubadora, já tem democratas establishment defendendo. Então, usa como gancho aí para falar um pouquinho da esquerda americana, o que Trump simboliza em relação a isso, né? Por que ele é uma reação a isso que está acontecendo e o mundo ficou insano, né? Infelizmente, o estado que eu vivo, ele é a esquerda americana com anabolizante. Por isso que quando eu conheci o meu marido, eu sabia que ele era da Califórnia, a gente já se conhecia há muito tempo, que ele jogava vôlei também pela seleção americana. Quando a gente parou para conversar, 10 anos depois, que ele falou que era republicano, eu falei, excuse me? Eu falei, mas você mora na Califórnia? Ele, sou. Aí eu, mas você é um ET, um unicórnio lá? Você é o quê? E esse é o lado bom, mas o lado ruim,
que eu acho que o Trump veio também meio que um pé na porta para quebrar vários paradigmas, e isso eu vivi e testemunhei nesse Pregnancy Help Center. Eu já recebi meninas ali de 23, 24 anos e elas preenchem um formulário sobre saúde e tal, e se já fez algum aborto na vida ou não, ou se pensava. E eu já recebi meninas de 23 anos que marcavam 7 abortos. E a gente vê que a desculpa de que é pela saúde da mulher não é verdade. Isso não é verdade. Inclusive, eu sou muito, muito, muito fã de Reagan. Eu já li mais de 30 livros do Reagan. Estou num projeto agora trabalhando sobre um livro sobre o Reagan em português, porque o que a gente tem no Brasil hoje não é um bom livro, não é uma tradução do que esse homem foi. Eu conheço uma pessoa muito próxima do Reagan, que trabalhou 25 anos com ele, e uma vez eu perguntei para ele assim, falei, Charlie, o Mr. President, ele era mesmo isso tudo que eu já li nos 30 livros sobre ele? Ele falou assim, não, Ana, o Mr. Reagan era assim, a gente entrava no salão oval para falar com o homem mais importante do mundo. Você ficava ali meia hora, 40 minutos, e quando você saía, você se sentia a pessoa mais importante do mundo. Então esse era o Reagan. E o Reagan falava sobre... Comendo jujubinha. Comendo jujubinha. E ele falava exatamente da hipocrisia das leis americanas, no sentido de, se você mata uma mulher, você vai ser indiciado por homicídio. Mas se você mata uma mulher grávida, é homicídio duplo. Mas no caso de você fazer um aborto, não é. Então ele apontava para a hipocrisia dessa lei, que aí o cara ele é indiciado por homicídio duplo, né? E eu acho que, por mais que a gente tenha esperado uma certa liturgia do cargo, assim, por parte do Trump, o Trump, eu confesso para vocês, não era o meu candidato, falei com o Rodrigo hoje, nosso candidato era o John Kasich, que foi governador de Ohio por 2 termos, e um cara que passeava bem entre os democratas. Ele ajudou muito o Balanced Budget Act em 97, na administração do Clinton, junto com o Newt Gingrich, passou muita coisa em relação à severidade fiscal que os Estados Unidos estavam precisando na época. Então a gente achava que era um cara que era uma ponte bacana ali. E hoje ele está na MSNBC fazendo comentário, e a gente fala, meu Deus, onde a gente estava com a cabeça? E o Trump, quando o Trump venceu, nós torcemos o nariz também. Nós falamos, meu Deus, o que vai ser? Mas não vai ser o fim do mundo, como a gente falava também, se a Hillary ganhar, não vai ser o fim do mundo. A América é uma nação muito sólida, não vai ser o fim do mundo. E o Trump surpreendeu muito positivamente. Falta alguma liturgia do cargo? Talvez falte, porque hoje a gente tem o Twitter, né? Antigamente a gente não tinha Twitter, mas imagina o Nixon com o Twitter, sei lá o que ia acontecer, o Clinton com o Twitter. Então acho que a gente tem que ver também que a sociedade mudou, mas eu acho que o Trump ele veio num momento muito importante para os Estados Unidos, onde se esticou muito a corda na administração Obama. Quem tem crianças em escola, a gente vê o próprio Common Core nas escolas, o próprio conteúdo que eles estavam dando nas escolas de uma maneira, tanto é que uma das primeiras coisas que o Trump quebrou foi o Common Core. Não, cada estado vai colocar o seu conteúdo, porque são 50 mini países, né? A beleza dos Estados Unidos, uma das belezas é exatamente isso, é o laboratório que os estados produzem. Então passa uma lei no Texas, a Califórnia fica de olho, vamos ver o que vai acontecer. Essa própria lei da legalização da maconha, quem ainda não legalizou está de olho, está vendo. Agora já tem alguns estudos, 4, 5 anos depois, que mostram que está dando tudo errado, né?
Então, alguns estados já estão meio que backpedaling. Não, vamos conversar mais um pouco, não vamos passar tão rápido assim. O próprio governador da Califórnia, ele falou que uma dos objetivos de legalizar a maconha na Califórnia, ali por causa da fronteira com o México, era combater os cartéis, né? E piorou, porque agora a maconha tem um preço alto, todo mundo tem que pagar imposto, aluguel, e o que aconteceu? Os cartéis agora estão no mercado negro se matando do mesmo jeito para vender a droga por um preço muito mais acessível, ou seja, deu tudo errado. Então, eu vejo assim, sempre que eu faço essa comparação agora que eu vou fazer, eu sempre tomo muito cuidado de falar, eu não estou comparando os personagens, mas como eu já li muito sobre a administração do Reagan e as campanhas e as ideias, o Trump copia muita coisa do Reagan, vocês não têm ideia de como ele copia muita coisa do Reagan. Não estou comparando os personagens e os presidentes e os homens. Mas em alguns aspectos até cabe a comparação. É porque as pessoas olham hoje em retrospecto o Reagan como um dos presidentes mais admirados e tudo, mas na época ele era chamado de cowboy beligerante, que ia levar a Terceira Guerra Mundial, idiota, um atorzinho, não sei o quê. Então havia também um tratamento da inteligência dele como um bufão. Isso na época foi muito comum. Todos os jornalistas torciam o nariz para ele. Exatamente. Você acha que presidentes dos Estados Unidos, a questão de caráter pessoal é muito importante ou não é importante? Boa pergunta. Tem o Dennis Prager dar uma boa resposta para isso. É uma excelente pergunta. Inclusive, o próprio impeachment do Clinton levantou isso, né? Porque hoje a gente vê um impeachment vazio sendo empurrado, como o do Clinton também foi um impeachment vazio, que ele não entrava, o que ele fez ali, ele não entrava na Constituição, né? De high crimes, misdemeanor, bribery Teve o perjúrio. Teve o perjúrio. Foi a única coisa que pegaram, mas forçaram um pouquinho a barra. Tanto é que logo depois um pequeno parênteses, logo depois do impeachment do Clinton, os republicanos perderam muitas cadeiras, né? Então, se Deus quiser, isso vai acontecer agora também, né? Pegou mal. Pegou mal. Só antes de voltar à sua pergunta, o Reagan era chamado cowboy de filme B, nazista. Você procura na internet foto do Reagan com o bigodinho do Hitler, tem para todo quanto é lado. O primeiro slogan da campanha do Reagan em 1980, com o Bush como vice, era Let's Make America Great Again. E o Trump só tirou o Let's, né? E pegou exatamente. Então, eu vejo, por exemplo, o tripé do Trump é exatamente o tripé do Reagan, que eram os 3 P's, que era patriotismo, prosperidade e paz. É exatamente nisso que o Trump bate. O Trump bateu agora recentemente numa coisa que o Reagan falava muito, que não existe conversa com terroristas. Você usou até a frase no Twitter, que é a nossa força. Como é que era a frase? A paz virá da nossa força. Da nossa força. Política de dissuasão, deterrence. Exatamente. Que ele falava que a fraqueza ela só instiga a opressão. Né? E aí ele tem uma outra que eu gosto muito também, que eu até mandei fazer uma camiseta para mim, que ele falava, if they can't see the light, make them feel the heat. Então bafo no cangote mesmo, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, porque muita gente fala... que síndrome de vira-lata, vocês ficam aí, você deve ouvir isso também, fica aí enaltecendo os americanos, fica aí enaltecendo, muito pelo contrário, a gente enaltece aqui porque a gente sabe que nós temos potencial, muita coisa que acontece aqui, nós vamos conseguir fazer no Brasil. Até a própria, quando você volta na história, né, muita gente, a própria esquerda brasileira, essa esquerda jacobina, louca que a gente tem no Brasil, o nosso
DNA, ele é muito mais parecido com a Revolução Americana do que com a Revolução Francesa. Nosso DNA é de manter as tradições, o bem familiar, salvaguarda da vida, a sociedade funcionando com o que já funcionou na história, tem que adaptar, mas mantendo as tradições e o que já funcionou. Mantendo as raízes que deram bons frutos e não decepar e guilhotinar tudo pela frente e começar do zero, como a esquerda hoje no Brasil prega. Então, eu discordo, por exemplo, quando as pessoas falam tire esse Congresso todo, ninguém presta aí dentro, vamos começar. Não, calma, eu acho que tem muita coisa para ser limpada, mas existem bons frutos de boas raízes também. Agora, você quer responder o Deixa eu aproveitar até o gancho e abrir para quem quiser também fazer pergunta, que a ideia é essa, né? Trocar. Eu vou dar meus 2 cents sobre isso, e com base num judeu, que é o Dennis Prager. Ele diz o seguinte, porque teve um movimento dentro do Partido Republicano dos Never Trumpers. Teve muita gente que olhou e falou, mas esse cara não é confiável, ele não é um cara de caráter. Né? E aí que surge o seguinte, o Dennis Prager chegou em algum momento e falou assim, vem cá, eu entendo isso, óbvio que a gente adoraria que pudesse juntar tudo numa pessoa só, né? Mas quando você quer buscar alguém de caráter como símbolo norte, vai no rabino, né? Vai no rabino. O presidente, ele está lá para outra missão. Então a gente tem que conseguir separar as coisas. Infelizmente, no hiperpresidencialismo que a gente vive nos Estados Unidos e no Brasil, por acaso, né? O culto à presidência, tem um livro bom até com esse nome, do Cato Institute, a gente espera tudo do sujeito, que ele seja uma pessoa boa, um bom pai, mas não é essa a missão dele. O Trump ele não é um símbolo moral para os americanos, ele tem que ser um estadista, ele tem que matar o Soleimani e botar o Irã intimidado, ele tem que reduzir taxas e burocracia, ele tem que combater o financiamento da Planned Parenthood. Então, ele como presidente conservador, ele surpreendeu muitos conservadores que no início estavam receosos. Justamente porque eles viram o seguinte, olha, separa o homem do governante. O governante botou 2 nomes na Suprema Corte americana, decentes, conservadores. Ele está deixando um legado e isso é o que a gente olha. Ele mudou centenas de juízes nas outras esferas, juízes federais, que agora o Bolsonaro vai ter a oportunidade de fazer no Brasil, 90 nomes que ele vai indicar. E as pessoas ficam focando às vezes só no Supremo, que óbvio é muito importante, mas esses juízes vão ficar lá décadas e com uma mentalidade de originalista, ou seja, rule of law, o que quer dizer a Constituição. Então isso é uma revolução conservadora sendo feita por um cara que é bufão, está no 3º casamento, adúltero e o escambau. Quer dizer, a gente tem que separar. O problema é o escambau, não é nada do resto. É isso aí. Vamos deixar, senão eu não vou aprender a lição do pai da Paula. Quem quiser perguntar também, fica à vontade, tá? O que eu acho interessante, e aqui, se eu conversar com vocês 2 horas, vocês vão me ouvir falar de Reagan 20 vezes. O Reagan tem uma frase que eu acho assim, espetacular, que cabe muito para o que está acontecendo no Brasil agora, porque no Brasil parece que só tem 2 grupos. Ou você é Bolsonaro, ou você é anti-Bolsonaro. Não tem nada in between. E o Reagan falava uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras lá para tentar trazer um pouco essa animosidade, até às vezes dentro do mesmo grupo, que é inaceitável para mim na minha concepção, porque a gente aqui nos Estados Unidos, a gente vê o quê? Republicanos, democratas, e dentro da sombrinha do guarda-chuva republicano tem o quê? Tem libertários, tem liberais do Brasil, né? Tem conservadores, enfim. Aí o libertário fala, vamos liberar a maconha, o conservador fala, meu amigo, boa sorte, nessa aí não conta comigo não. Mas nas pautas incomuns, eles esquecem qualquer animosidade, qualquer diferença. E o Reagan falava isso. Ele falava assim... 80%. Ele falava que quando você concorda com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um amigo e um aliado, e não 20% um traidor. Então, às vezes, você discorda de uma coisa e vem uma horda, um enxame de abelha em cima de você... mas você está pulando do barco. Não, estou criticando, né? Eu critiquei
estava até cobrindo o Zé Maria Trindade nos Pingos durante 2 semanas, quando eu critiquei a concessão do governo na reforma da Previdência para os professores e para os policiais. Não que eles não mereçam, meus pais são professores, eram professores. E os policiais, meu Deus, não existe categoria tão sacrificada, né, do que a categoria ali dos policiais no Brasil. Mas todo mundo precisava apertar o cinto. Então, eu critiquei isso. E, na mesma hora, não foram muitos. Ah, mas você está pulando do barco. Eu falei, não estou pulando do barco, mas a gente tem que ter uma crítica. A gente não pode também ser como a imprensa é hoje, que é igual o Lobo e o Pedrinho, né? Cry Wolf, o Lobo nunca vem. Mas a gente também não pode ser aquele que passa a mão na cabeça o tempo inteiro, porque o Bolsonaro quebrou paradigmas importantes que precisavam ser quebrados ali no Brasil. A gente tem que fazer o nosso dever da nossa eterna vigilância. E você não acha, Ana, que o fato da imprensa ser tão enviesada para anti-bolsonarismo também acaba levando, às vezes, a gente... Porque o meu lado de honestidade intelectual, e eu acho até que eu levo isso bastante para os meus veículos, mas a minha vontade é criticar exatamente aquilo que eu acho que tem que criticar, elogiar aquilo que tem que elogiar, independência. Só que a gente vê tanta injustiça, tanto viés, tanto massacre de catando pelo em ovo para atacar, que você se sente quase numa posição de falar assim, porra, muita gente batendo já, eu não vou fazer coro para dar arma para isso. Quer dizer, deixa eu tentar, não é dourar a pílula, mas deixa eu tentar ver o que tem de melhor, porque nós somos poucos fazendo esse trabalho. De reconhecimento dos méritos. Talvez não venha aí a casca grossa do Bolsonaro e do Trump num momento importante, fazendo um contraponto até com o que o seu pai fala, da doçura, mas essa casca grossa talvez não seja importante? Não, com certeza. O meu pai ele sempre falava assim, que não era questão apenas de ser doce. Ele falava, você tem que ser incisiva. Mas você não precisa gritar mais do que eles estão gritando, porque senão vai entrar numa discussão, numa gritaria e ninguém vai se ouvir, né? O próprio Jordan Peterson, se você clicar em qualquer vídeo dele que tentam encurralá-lo de alguma forma, né? Ele fala, entendo sua posição, até concordo com alguns pontos, mas... E aí ele vai com o pé no peito, né? Porque ele é espetacular nesse sentido. O que eu acho, e aí entra um pouco na esfera da pergunta da moralidade ali, a própria eleição do Trump, nós temos amigos evangélicos que eles tamparam o nariz e falaram, eu vou votar no Trump, porque essa eleição do Trump não é uma eleição de 4 anos, é uma eleição de 40, porque ele vai indicar 2 juízes da Suprema Corte. Então, eu não quero saber se ele traiu a mulher, eu não quero saber se ele tomou Coca-Cola quente, porque, né? Aliás, uma hierarquia de prioridades, né? Então, e realmente, hoje a gente vê que ele, agora, recorde em nomeação de juízes federais, então... É aquela coisa de você enxergar a floresta, né? E senso de proporção também, né? Porque aí pega assim, tem um escândalo da rachadinha do Flávio que todos os gabinetes do Brasil praticaram e praticam. Tudo bem, você tem que denunciar, mas aí daqui a pouco tem gente tentando comparar isso com um mensalão, com uma quadrilha organizada que tomou o Estado brasileiro de assalto com um projeto totalitário de poder, junto com os sócios do Foro de São Paulo, com Venezuela e tudo mais, e você está comparando coisas muito diferentes, né? Em nome de um purismo quase ingênuo, né? E de um isentismo falso, né? Um isentismo falso. Exato. Eu acho que a ala progressista, né, Bom, primeiro que se JFK tivesse vivo, ele seria muito mais republicano. Ele era católico, anticomunista, defensor de menos impostos. Menos impostos. Imagina ele no Partido Democrata hoje. Hoje, de maneira alguma, né? O que eu vejo é que a esquerda hoje, ela está indo para um campo onde sentimentos são muito mais importantes do que fatos, do que management.
Oh, you hurt my feelings. Então, e daí, sabe? Eu tive que ouvir isso. É a frase do Ben Shapiro, né? Facts don't care about your feelings. Então, o dia que a minha enteada chegou em casa, chorando, achei que meu marido foi até assim um pouco, né, duro, mas você precisa ter essa... porque a menina vai chorando muito, só falou que meu cabelo era feio. Aí ele falou, fala que o nariz dela é horroroso. Então, hoje a esquerda leva muito essa coisa... Não se ofender, microagressão. Microagressão. Não se sentir ofendido é um direito. E eu vejo hoje, assim, é uma tristeza isso, porque eu tenho um filho de 19 anos que está aí no auge, né, da sua testosterona, da sua adolescência, e às vezes eu pergunto para ele, durante o Thanksgiving ele teve em casa, e aí como tá? E aí as festinhas, e aí as meninas, o que tá rolando? Ele fala, eu falo, mas como assim é? E ele falou para mim, eu contei pro Rodrigo hoje, a gente vai nessas festinhas, eu não sei nem se eu posso falar que a menina é bonita. Eu não sei nem se eu posso falar que o cabelo dela é bonito. Assédio. Vai que no outro dia ela vai no counselor e fala, o Gabriel me assediou. Então isso é uma tristeza, assim, na hora a gente riu, mas é triste isso. E ele me falando que quando algum menino começa a sair com a menina, enquanto não for assim, namoro oficial, eles não saem sozinhos. Os meninos só saem em 4. Porque eles têm medo, porque hoje em dia o empoderamento, tal do empoderamento feminino, extrapolou de uma maneira. A própria Catherine Deneuve fez uma carta contra o movimento Me Too, falando, vocês são umas hipócritas, né? Primeiro ficaram em silêncio durante 20 anos, Hollywood lotado de predador sexual, vocês se endinheirando, agora resolveram falar, né? Depois de estarem ricas e famosas, e agora não pode falar que é bonito, não pode falar que tem um cabelo bonito. Ela falou, vocês são hipócritas, precisamos de homens cavalheiros que nos enalteçam, que nos chamem de bonitas, que falem como você está bonita hoje, seu cabelo isso, seu cabelo aquilo. Então o problema é que a gente está levando muito, a esquerda está levando muito a sociedade para um campo de uma igualdade burra, que é uma igualdade inclusive entre homens e mulheres que não existe. Mãe é mãe, mãe tem suas qualidades de mãe que o pai não tem, e pai tem certas qualidades e dedos não, bastante. Não, olha o meu pai como ele, né, me mexeu assim com a minha... A primeira vez que eu ouvi o nome Reagan foi da boca do meu pai. Eu tinha 13 anos, meu pai era diretor de escola e, né, vai ter greve agora, sindicato de professores, e meu Deus, e teve uma época que teve uma confusão de greve de professores na cidade. E ele era uma pessoa muito benquista, muito bem vista na cidade, todo mundo foi atrás do meu pai, a greve vai estourar, e o meu pai chegou em casa, sentou na mesa, e eu não me esqueço, ele botou a mão na cabeça, assim, contou para minha mãe o que estava acontecendo e falou, o que o Reagan faria? Aí eu falei, quem é esse cara que o meu pai gosta, né? Eu tinha 13 anos, e aí o resto é história. Mas o problema é esse, essa igualdade que não existe. Não existe igualdade. Primeiro que essa igualdade que tanto prega a desigualdade, ela existe na Marina de Mônaco. Né? A desigualdade existe lá, né, Rodrigo? Melhor do que a igualdade em Cuba. E melhor do que a igualdade em Cuba. Exatamente. Você sabe que isso é uma falsa narrativa que muitos empurram para o esporte. O esporte, eu diria que de 80% a 90% dos atletas são centro-direita, republicanos, porque a meritocracia isso que eu ia falar. A base de tudo. Meritocracia é fundamental no esporte. Então, se chega alguém falando assim, eu sou bonitinha e eu mereço inclusão nesse time, quem tá ali ralando um ano vai falar, filha... Todo mundo ganhando. Aqui, tem um filme assim, tem um filme que ninguém pode ganhar. Aliás, sem me estender muito, mas é uma história engraçada que aconteceu na minha casa. A minha enteada jogava futebol
E a liga dela tinha 12 times. E aí, depois de 2 meses, o time dela ficou em 11º. E eu estava trabalhando em casa, acabando um projeto, e ela chegou com um troféu e chorando. Ana! E eu larguei o que eu estava fazendo. O que foi? Ela, Daddy, so mean to me. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí entra meu marido, assim, fazendo aquela cara de... nem liga. Aí ela foi pro quarto chorar e ele falou, não, desce aqui que nós vamos contar pra Ana. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou assim, fala sério, 12 times. O troféu do 11º é um tiquinho assim menor que o do primeiro. Eu falei, você vai chegar em casa e jogar no lixo. E ela não quer jogar o troféu no lixo. E o meu marido, Quem ama, educa. A menina que ganhou primeiro, ralando, todo com o joelho todo ralado. Vocês fazendo trancinha no cabelo uma da outra, ficaram em 11º. Não. E o troféu foi pro lixo. Isso me lembra um dos filmes mais engraçados que a gente adora ver aqui em casa, várias vezes, e absolutamente liberal, que é o Meet the Focker, né? Que o Jack, que é obviamente o personagem terrível, que é o republicano, ex-CIA, todo durão, ele chega na casa, olha assim, né? Aí ele, o 7º lugar na corrida, ele falou, you guys celebrate mediocrity. E é fantástica essa frase.